Olá, gente, tudo bem com vocês? Como é que estão? Estão bem? Bom, eu espero que vocês estejam todos ótimos, né? Na medida do possível, eu espero que estejam todos ótimos. Bom, gente, nós vamos dar continuidade às nossas aulas de geografia, né? Essa é a primeira videoaula de geografia do mês de abril. E a gente vai dar continuidade aos nossos assuntos, tá? Então, vamos trabalhar hoje, vamos começar hoje nessa videoaula falando sobre a população brasileira. Vamos falar de como tudo se iniciou, né? O que formou esse povão que somos nós, os brasileiros, o que formou este povo ímpar, um povo totalmente diferente da maioria da população mundial. Bom, vamos começar vendo aqui. Os indígenas foram os primeiros habitantes do território onde hoje se encontra o Brasil. Bom, dessa forma já sabemos que, quando os portugueses chegaram no Brasil, o Brasil não era um lugar desabitado, né? O Brasil tinha os seus habitantes, que eram aproximadamente 5 a 6 milhões de indígenas quando o branco europeu chegou e os exterminou quase por completo. Isto ainda traria a população negra da África para servir de mão de obra escrava. Porém, dezenas de anos se passaram quando, no começo do século XX, já com cerca de 17 milhões de brasileiros, chegaram os asiáticos. Atualmente somos mais de 200 milhões de uma nação formada por uma mistura incrível de povos. Somos formados por negros, brancos, índios, asiáticos, certo? São vários ingredientes que deram origem à população brasileira, certo? São vários biotipos de pessoas que vieram para o Brasil e aqui foram criando suas famílias, foram surgindo famílias, dando origem a um grupo novo de pessoas com características totalmente diferentes dos europeus, pessoas de outros países, de outras nações. Então, em falar em população brasileira, vamos falar um pouco sobre a formação desse povo, vamos falar sobre a formação da população brasileira. Para a gente entender melhor a formação da atual população brasileira, nós temos de lembrar que os portugueses chegaram no território que viria a ser o Brasil e havia cerca de 2 a 6 milhões, 5 a 6 milhões de habitantes, de indígenas que viviam aqui, que habitavam essas terras. Eles estavam organizados em tribos, é lógico, e eles se dividiam por sua vez, conforme língua, usos e costumes, né? Essa quantidade de índios, eles não estavam acumulados num único lugar, muito pelo contrário, eles estavam espalhados. Línguas diferentes, costumes diferentes, uma cultura diferente, ou seja, no meio de 6 milhões de índios, havia uma variação muito grande de culturas, de costumes, de línguas, né, de linguagem, de idiomas falados por aquele povo. Depois de 1500, com a chegada do branco europeu, essas populações elas passaram a sofrer um verdadeiro genocídio, ou seja, populações inteiras de indígenas elas foram assassinadas. Sem falar não só o extermínio físico, mas o etnocídio. O que seria um etnocídio, gente? Seria o quê? O extermínio de etnias. Houve também a aculturação. O que seria essa aculturação? O que é que vocês entendem por aculturação? Ou seja, esse povo tiveram a cultura deles corrompida, eles tiveram que mudar os seus hábitos, os seus costumes, ao bel prazer desses europeus, né? Houve uma grande mudança na vida desses povos que viviam de uma forma simples, sem nenhum problema, viviam de bem com a natureza e de repente tiveram que fazer toda uma mudança no seu estilo de vida. Então eles tiveram que mudar a língua, usar roupas, né? Suas vestes tiveram que ser mudadas, a alimentação. Então houve o quê? Um processo criminoso de aculturação. Então, por falta de mão de obra e com o objetivo de povoar o território, promoveu o quê? Uma intensa miscigenação, ou seja, um grande cruzamento entre brancos e
índios, certo? Então, houve uma grande quantidade de crianças vindas de brancos e índios. Há textos que dizem o seguinte, que a miscigenação brasileira, ela é de origem materna. Mas por que, professora, que ela é de origem materna? Porque foram as mulheres índias que tiveram filhos de homens brancos. Foram as mulheres negras que tiveram filhos de europeus. Por isso, nós temos uma miscigenação de origem materna. No início, a nossa colonização, houve toda essa questão desse cruzamento de branco-índio com a intenção de promover um povoamento do território, né? Por isso, muitos dos costumes indígenas fazem parte da cultura brasileira. Bom, com isso vem o quê? A chegada dos negros, tão importante ou mais importante que a população indígena para o desenvolvimento do país, para a miscigenação e a cultura do povo brasileiro. No início da atividade açucareira, teve início o uso de escravo, pessoas que trabalham e não recebem, que trabalham forçado, que fazem um trabalho que não é da sua vontade, que não é remunerado, que eram maltratados, às vezes até assassinados. Então, a princípio foram escravizados apenas os indígenas. Depois veio a população negra da África, trazida pelo famoso tráfico negreiro. E esses povos vinham em embarcações chamadas navios negreiros, mantidas em senzalas, presas e sob condições desumanas. Ou seja, esses índios, esses negros, eles eram tratados com uma crueldade que não tem tamanho. Então, eles eram tratados como bicho, como feras, eram presos, amarrados, levados ao tronco, apanhavam. Era uma coisa cruel. Foram 2 grandes grupos africanos responsáveis pelo fornecimento da mão de obra escrava para o Brasil, do qual o elemento negro foi introduzido como um dos grandes contribuidores da formação do povo brasileiro. Então, que povos foram esses? Os sudaneses e os bantas. Os sudaneses são povos originários da África Ocidental, de regiões próximas ao Golfo da Guiné, onde estão atualmente a Nigéria, Gana, Togo, Benin, Daomé, Costa de Marfim e outros países da África. A maioria dos sudaneses foram introduzidos nas proximidades de Salvador, na Bahia. Então, os antecedentes, né, daquele pessoal dessa região, eles vêm basicamente dos sudaneses. Já os bantus vieram em um número muito maior e são originários de regiões próximas do Rio Congo, que corresponderia atualmente às áreas da Angola e de Moçambique. Estima-se que entre 1550 e 1850 chegaram ao Brasil cerca de 4 milhões de negros trazidos à força da África, certo? Então, vocês podem ver aqui nesse mapa, aqui onde estão as localizações de onde vieram esses povos, aqui os bantus, que vieram aqui dessa área verde mais escura, e os sudaneses que vieram dessas áreas aqui mais verde claro. Você vê aqui, ó, que os sudaneses eles vieram aqui para Salvador, certo? E o pessoal que vieram lá do lado do Congo, né, que são os bantus, eles vieram aqui para São Luís, vieram aqui para Recife e vieram aqui para o Rio de Janeiro, tá bom? Então, esses povos que vieram dessa região da área do Congo vieram para essas áreas que hoje levam esses nomes, tá? Então, foi cerca de 4 milhões de negros trazidos da África contra a sua vontade, é claro. Portanto, ao tentar resolver o problema da mão de obra, introduzindo elevado número de escravos, os colonizadores deram início o quê? À formação da sociedade brasileira. Querendo ou não, admitindo ou não, a população brasileira, a sociedade brasileira, ela teve início com os negros e com os
índios. E essa sociedade brasileira, desde o início, ela veio marcada pela desigualdade social e pela miscigenação, que é generalizada e que gerou um grande povo, né, que é o povo brasileiro, né? Apesar de todos os problemas e todas as dificuldades, nós temos que admitir que nossa sociedade, ela começou com negros e índios e já começou marcada pela desigualdade social, que até hoje é muito forte no nosso país, infelizmente. Então, durante esse período, houve uma intensa miscigenação entre brancos, negros e indígenas, como os maiores contribuidores à cultura brasileira. Os africanos influenciaram nas palavras da língua portuguesa, na música, né? Eles introduziram instrumentos como tambores, dando, eu acredito, particularmente falando, dando vida à nossa música, dando um toque mais interessante à nossa música, né? Introduzindo os tambores, os atabaques, as cuícas, os birimbaus, os afoxés, na culinária e na religião, e introduziram também o secretismo religioso, tá? E nós vamos continuar com essa aula na próxima videoaula, e por enquanto vamos ficando por aqui. Vamos fazer a atividade, assistam a aula, releiam o livro, assistam os documentários, até porque é um assunto muito interessante e muito gostoso de se estudar, tá? Então, tchau, tchau, fiquem com Deus e até a próxima.